cantando a música O Poder do Amor. Jesus, quero renovar. Eu sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Unidos pela palavra. É uma música boa de cantar também. Vamos continuar louvando com alegria, com muita satisfação. Lâmpada para os pés, luz para o caminho.
espada de poder, verdade que liberta, nós queremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém? Teu poder é Ele que move montanhas, é Ele que faz a nossa vida mais feliz, a nossa vida mais forte, somente pelo poder de Deus. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, mas dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. amém? Nós vamos cantar agora sobre um lar que é o que nós almejamos, que é a esperança que nós temos, que nós ansiamos, que nós almejamos, de estar nesse lar que é um doce lar, no nosso céu que está sendo preparado. É o hino 566. Na terra nós vamos dos fiéis e dos santos, país de glória infinda, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com nosso Jesus. Não entram desgostos nesse lar, nem tristeza, só paz e alegria ali reinarão. Em nosso caminho
teus lindos campos, ali nós viveremos com nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Que bom podermos estar juntos para mais um culto de adoração e de meditação na palavra de Deus. Queremos estender a todos as mais cordiais boas-vindas e convidá-los para agora juntos ajoelharmos na presença do Senhor e pedir dele as bênçãos dos céus. Deus querido, nosso bondoso e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te rendemos gratidão de todo o nosso coração, pelas bênçãos, pelo Teu amor, pela graça e a justiça de Cristo Jesus, o Teu Filho. Queremos, querido Pai, Te agradecer porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos traz novamente em Tua casa para Te adorarmos, para ouvir a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor Deus. E nesta noite, querido Pai, nesses momentos, nós queremos, Senhor Deus, entregar as nossas vidas em Tuas mãos e pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo nesta noite e faça-nos, Senhor Deus, aproximarmos mais do Teu trono de graça. Querido Pai, a Tua palavra será aberta agora para a nossa meditação. Deus querido, que o Senhor inspire Teu servo Janderson, dê a ele sabedoria divina e a nós, querido Pai, também sabedoria para entendermos aquilo que vamos ouvir. Mas que venha tudo, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, diretamente do Teu trono de graça. Nós Te oramos, Senhor, por todas essas bênçãos. Não que haja em nós mérito algum, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, mas nós Te pedimos, Senhor, é pelos méritos, pela graça e pela justiça de Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas na cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor.
as mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim, ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Obrigado a Priscila por cantar acerca desse momento especial da história do universo. Toda a autoridade de Cristo repousa no fato da sua vitória no Calvário. Quando ele venceu, os anjos cantaram, os mundos não caídos louvaram. Entre os homens houve tristeza e pranto, até que no domingo pela manhã ele ressurgiu vitorioso da morte. E por aquilo que ele realizou entre nós, ele de fato poderá cumprir todas as promessas que ele havia antecipado ao ser humano através dos profetas. No livro de Amós, Deus nos diz que Deus não realizará coisa alguma sem antes anunciar aquilo que ele fará aos seus servos, os profetas. Os profetas, na verdade, são videntes de Deus. São pessoas como eu e você, que estão dispostas a se conectar na luz, que é o Senhor no seu trono, e permitir com que a luz de Deus emane através deles. Essa é a ação do profeta, é a ação do missionário, é daquele que está comprometido com a missão. Para nós que vivemos no século 21, enfrentando, dentro do panorama que está diante dos nossos olhos, crises econômicas, crises no mundo natural, conflitos entre as nações, nós temos assim a impressão de que as coisas não vão longe.
Eu digo que nós temos a impressão quando nós não conhecemos aquilo que Deus nos revelou. Porque se nós conhecemos a revelação de Deus, a impressão se torna certeza inequívoca. O livro do Apocalipse que nós começamos a estudar nessa noite, ele constitui-se, na verdade, na última revelação escrita que Deus fez. Deus deu isso aos seus servos, e esse último livro acaba compondo o cânon sagrado, a Bíblia. O Apocalipse é tido por muitos credos religiosos, muitas confissões de fé, por muitas pessoas, mesmo entre os irmãos que comungam conosco nessa igreja, é tido como um livro muito difícil de ser compreendido, porque há muitos símbolos. Mas o que você perceberá, se vier todas as noites, a começar desta, é que esse é um livro no qual Deus apresenta de forma sucinta, num único livro de 22 capítulos, um resumo de toda a história do universo. Desde o momento inicial, antes da queda, antes do conflito, e ele termina quando todas as coisas são restauradas. Esse livro, ele apresenta um conjunto de placas ao longo da estrada. Pense numa estrada e você tem um destino por chegar. Então, para que você não andasse vagueando em trevas, porque aqueles que andam com o Senhor andam na luz. Você se lembra da afirmação lá de Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Então, o Apocalipse, ele projeta luz diante da estrada na qual nós caminhamos, como se fossem placas ao longo do caminho, indicando de formas diferentes, para que, se às vezes você se desapercebe de uma das placas, haverá uma outra que chamará a sua atenção. Então ele nos apresenta uma história repetida de diversas formas, que vai se ampliando à medida que você lê. Eu vou começar a passar aqui alguns slides, para que você tenha ideia do cuidado de Deus. Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Isto. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um livro que está dividido em 10 sucintas, como é que eu diria, resumos da palavra de Deus. 10 sucintos resumos. Ele começa com uma parte introdutória, de uns poucos versos, no capítulo 1. Lembro a vocês que às vezes você vai ler sua Bíblia, e o Apocalipse lá tem 22 capítulos. Só que a Bíblia só foi dividida em capítulos no 12º século. E a Bíblia foi dividida em versículos no 16º século. E as pessoas que dividiram a Bíblia, dividiram o Apocalipse em capítulos e versículos, não compreendiam a revelação que estava contida nesse livro. Por essa razão, eles não dividiram o livro nessa ordem. Então, às vezes, você tem uma visão começando num capítulo e terminando na metade do outro. Essa é a razão. Porque as pessoas que fizeram a divisão do Apocalipse em capítulos e versículos não tinham luz sobre esse tema. Mas o Apocalipse começa com uma introdução e ele é um conjunto de 8 visões. Uma visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas. E você vai perceber o número 7 se repetindo no Apocalipse diversas vezes. O número 7 é o número da perfeição, o número da completude.
O que Deus faz, ele pega um número e diz, olha, todas as vezes que vocês observarem esse número ao longo da revelação, vejam que eu estou colocando diante de vocês a revelação completa. Essa é a ideia por trás do número. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, grande conflito. Depois mais 4 visões. O primeiro bloco de visões tem que ver com assuntos que vêm se cumprindo ao longo da história. Essas 4 visões seguintes, nós ainda não chegamos ao momento delas. Elas estão diante de nós no futuro. As 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio, a Nova Jerusalém. E então vem o encerramento do livro. Sobre o escritor, quem é o autor do Apocalipse? Sabemos que é o apóstolo João. Mas essa conclusão, dentro do processo histórico, não foi assim uma conclusão fácil de ser obtida. Por que razão? Porque quando você pega os originais gregos nos quais o Novo Testamento foi escrito, você percebe que o estilo literário utilizado no Apocalipse, ele difere do evangelho que foi escrito por João e também difere das 3 epístolas que ele escreveu. Então, durante muito tempo, teólogos, historiadores, ficaram tentando compreender por que razão do mesmo João poderia ter nascido evangelho e cartas com um estilo literário e o Apocalipse com outro estilo. Porque se você fosse escrever alguma coisa, normalmente o nosso estilo está impresso nas páginas que nós escrevemos. E o Apocalipse difere dos outros livros. Bom, onde é que nós temos, portanto, certeza de que esse é o homem que escreveu? Me ajuda aí quando eu tentar e não conseguir. Evidências de que João, o apóstolo, escreveu. A origem do debate tem que ver com os estilos. Contudo, esse livro que data do ano 170 depois de Cristo, Muratório Cânon, nos explica qual é a razão da diferença. Esse livro nos diz claramente que o Apocalipse, João escreve enquanto está no exílio, na ilha de Pátimos. E, portanto, ele próprio escreve, redige o livro. O seu evangelho e as suas epístolas datam de data posterior à escrita do Apocalipse. E João não redigiu sozinho. Ele ditou e assistentes literários é que escreveram. Quem escreve isso no ano 170, isso aí é um pessoal que está muito próximo da região onde João viveu e da realidade onde ele viveu. Então chegaram à conclusão de que, de fato, de João procedem tanto as epístolas como o evangelho, como o próprio Apocalipse. Há uma informação histórica que confirma isso. Nós temos nas próprias escrituras a certeza de que João é quem escreve o Apocalipse. Porque lá está escrito por ele mesmo que a revelação de Jesus Cristo que foi dada aos seus servos, quem as notificou foi João. Então nós não temos dúvida de que o apóstolo escreveu o Apocalipse. Os pais da igreja também nos afirmam isso. Quem são os pais da igreja? Quando você olha para a história da igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, primeiro século, segundo século, ainda não havia a possibilidade de impressão de livros. Isso só seria descoberto lá no século XV, por Gutenberg. Então eles escreviam as coisas à mão. E lá naquele tempo, os apóstolos foram sendo martirizados um após o outro. E os crentes também, aqueles que conviveram com Jesus. Mas outros foram abraçando a fé. E alguns desses homens inspirados por Deus, eles começam a registrar historicamente o que aconteceu.
Um desses homens é Justino Mártir, que viveu entre os anos 100 e 165. E ele atribui o Apocalipse a um certo homem, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo. Nós temos outras informações a esse respeito. Mais um. Por exemplo, Irineu. Irineu já é do fim do segundo século, beirando o ano 200. De 70 a 155 ele vive. E ele diz que o Apocalipse foi escrito por João, o discípulo do Senhor. E ele ainda afirma que a visão do Apocalipse, João a tivera há não muito tempo, mas quase nossos dias, próximo do fim do reinado de Domiciano. Clemente, que vive de 155 a 220, assegura que foi o apóstolo João. Hipólito, já na primeira metade do terceiro século, afirma que João, o apóstolo e discípulo do Senhor, foi quem escreveu. Ou seja, aqueles que viveram próximos no tempo e no espaço de João, a região onde ele viveu, e em séculos muito próximos, ouvindo as pessoas contarem o que havia acontecido, eles declararam que João é de fato o escritor do Apocalipse. Faz sentido que João tenha sido o escritor. Basta você dar uma olhada na vida desse homem. Avança um pouquinho. Veja só. Isso aqui é um gráfico com datas. João deve ter nascido no ano 10, aproximadamente, quando Augusto era imperador de Roma. Cristo é batizado durante o reinado de Tibério, no ano 27. João, portanto, era um adolescente, um jovenzinho, com 17 anos de idade. Incrível a semelhança da escolha de João com aquela que Deus fizera lá nos tempos de Babilônia, quando ele escolhe Daniel. Você se lembra que Daniel também, quando vem do exílio para interpretar o sonho do rei, era também um garoto com 17 anos. As últimas grandes visões de Daniel, ele as tem com mais ou menos de 80 a 90 anos de idade. Quando João está em Pátimos, por volta do ano 95, com 85 anos de idade, é que também ele tem a revelação acerca do Apocalipse. Naquela noite em que Pedro é avisado por Jesus de que ele iria preso de uma forma como não gostaria para a morte, você se lembra naquele momento de despedida, em que Jesus aparece para eles na praia e come peixe com eles? Uma das perguntas que Pedro faz para Jesus é: e deste o que será? Ele se referia a João. E Jesus disse assim: se eu quero que ele permaneça até o fim, desde que eu sei dirigir bem o universo e as coisas que interessam aos homens e a Deus. Deus tinha um propósito quando chama esse rapaz com essa idade para servir. Avança mais um slide, por favor. Esse é o momento do primeiro encontro. Dizem os historiadores, teólogos, que certamente o primeiro momento em que João vê Jesus, aquele homem de porte nobre, que se aproxima de João Batista e pede a ele o batismo. João olha, João, Tiago, Pedro, André, eram discípulos de João o Batista. Quando então João se dirige para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. João estava absolutamente familiarizado com as cerimônias do templo, quando cordeiros eram imolados de manhã e à tarde. Quantas vezes ele havia assistido àquela cerimônia?
E ele era um daqueles que estava disposto a ver a vida religiosa em Israel ser modificada. Tanto é que ele era um dos adeptos do grande profeta João Batista. Quando ele ouve João se dirigir a Cristo e dizer que aquele era o Cordeiro de Deus, ele ficou extremamente impressionado. Tanto é verdade, volta um pouquinho, tanto é verdade, que apenas João faz esse registro no seu evangelho. Se você entra nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você não verá lá essa afirmação. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando João escreve o seu evangelho, depois de sair da ilha de Patmos no ano 95 e retorna para Éfeso, é nessa circunstância que ele vai escrever o primeiro capítulo do seu evangelho. E quando ele escreve o primeiro capítulo, há uma coisa que continuava batendo na cabeça dele. O dia do primeiro encontro. Eis o Cordeiro de Deus. E aí Deus, na pessoa de Jesus Cristo encarnado, começa a preparar João para o grande ministério que ele teria. Vamos ver quais são as cenas em que João está presente. Alguns meses depois daquele primeiro encontro, Jesus passa e encontra os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, e ele os chama. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Tiago e João eram homens decididos. João ainda era um adolescente, mas ele havia se impressionado com o chamado de Jesus. Eu fico pensando, às vezes, como é que muitos de nós recebem o chamado de Cristo e não atende de pronto. Isso é um exemplo para jovens e para pessoas de mais idade. Quando eles ouvem o chamado de Cristo, eles o seguem imediatamente. Eles não sabiam o que seria o dia de amanhã. Eles não sabiam onde iam comer, como iriam viver. Eles não sabiam. Porque Jesus não tinha nada. Em algum momento ele declarou que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas eles decidiram segui-lo. Avança um pouquinho mais. Possivelmente, João também tenha estado na festa de Caná, onde Cristo realiza o seu primeiro milagre público. Nenhum dos outros evangelistas narra esse primeiro milagre. Apenas João no seu evangelho. Então ele começa a presenciar os milagres de Cristo. Avança um pouco mais. Esse é o momento da ressurreição da filha de Jairo. Há muitos momentos em que não todos os apóstolos são convidados a estarem mais próximos. Não é que Jesus estivesse fazendo acepção, que ele estivesse preferindo uns a outros. A diferença nós é que estabelecemos. Há alguns entre nós que escolhem voluntariamente estar mais próximos de Deus. E quando você decide se andar mais próximo de Deus, pode ser que aconteça com você o que aconteceu com Enoque. Pode ser que algum dia desses Deus tome você para Ele. Porque quem resolveu andar com Deus, segundo o que diz a Bíblia, não foi Deus que resolveu andar com Enoque. Enoque é que resolve andar com Deus. Isso aconteceu com João, com Tiago e com Pedro. Tanto é verdade que nas circunstâncias especiais, eles sempre são chamados. Então aqui João testemunha o milagre. Veja, Deus está preparando um homem. Está talhando esse homem para uma grande missão que haveria de confiar a ele. Avança um pouquinho mais. Momento da transfiguração, nem todos estavam presentes. Mas João, o jovem, lá estava. O apóstolo amado. Um pouco mais.
No momento da agonia da quinta-feira à noite, quando Cristo vem cambaleando da ceia e do lava-pés, para o momento da sua súplica suprema, pedindo ao Pai, ao Espírito, e confirmando em si próprio a alternativa de resgate do homem, que era a morte de cruz, novamente 3 homens são chamados: Pedro, Tiago e João. Eles veem a agonia do Salvador. João estava lá. No momento da ressurreição, aliás, no momento em que Jesus é julgado, aqui agora não são mais os 3. João era conhecido do sumo sacerdote. E quando Jesus entra na sala para ser julgado, apenas um discípulo o acompanha. Esse discípulo é João. Pedro fica do lado de fora. E aí suspeitam que, pela forma como Pedro falava, ele também havia andado com o mestre. Mas João entra e é testemunha. Avança um pouco mais. No momento da cruz, você não ouve falar de nenhum outro discípulo. Mas João estava lá, sustentando a mãe de Jesus. E é nesse momento que Jesus diz a ele que ele, a partir de então, deveria cuidar de Maria, sua mãe. Avança um pouco mais. Em seguida chega a notícia de Maria. Ela foi de madrugada para o sepulcro com as outras mulheres, porque elas queriam ungir o corpo de Cristo, perfumá-lo. Elas não sabiam que ele havia ressuscitado. E quando elas chegam lá, elas recebem essa informação. Correm para os discípulos. E quando elas anunciam isso a Pedro e João, eles saem correndo. A diferença é que Pedro já devia ser um homem de 50 anos. E João chega correndo na frente. E quando ele chega de fato, o sepulcro está vazio. Um dia, Salomé, a mãe de João e de Tiago, pede para Cristo, para que no reino que ele estava por estabelecer, ele desse a João e a Tiago, os seus filhos, um lugar à direita e um lugar à esquerda do trono do rei. Ela não sabia o que estava pedindo, mas como uma boa mãe que ama os filhos, Jesus entendeu esse pedido dela não como um pedido arrogante. Ela entendeu isso como um anseio de permanência ao lado do mestre. E Jesus então pergunta a ela: você acha que seus filhos poderão beber o cálice que eu estou por beber? Ela não soube o que responder a Cristo. Mas o fato é que esses 2 filhos dela, um deles, Tiago, inicia o tempo de martírio. É o primeiro dos apóstolos a ser sacrificado. De certa forma, ele se senta à direita. E João, o seu outro filho, é dos apóstolos o último a perder a luta e descansa. Morre em Éfeso, possivelmente no ano 103. Um à direita, um à esquerda. Um é o primeiro mártir, o outro o último dos apóstolos a perder a vida. Avança um pouco mais. Há um momento em que Pedro e João começam, depois da ressurreição, depois que Cristo se vai, eles começam a discutir, eles começam a apresentar a todos aqueles com quem entravam em contato qual era a realidade do Cristo, quem de fato ele era. Eles tinham absoluta certeza, convicção plena, de que Deus andara entre eles. E alguém se vira para eles e diz que eles não deviam falar em nome de Cristo. E essa é a resposta deles. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
eles eram testemunhas. Aí chega um momento, avança mais um slide, por favor. Aí chega um momento no ano 95 que Domiciano está no trono de Roma. E essa é a segunda grande perseguição que se abate sobre a igreja do primeiro século. A primeira acontece nos dias de Nero. A segunda grande perseguição vai acontecer então nos dias de Domiciano. João já era um senhor de 85 anos de idade. Ele não podia fazer mal a ninguém com seus cabelos grisalhos. Era um homem de paz que falava de amor. Mas o Império de Roma temia aquele homem. Temia porque aquele homem era a última testemunha viva que vira com os seus olhos Deus andando entre os homens. Isso atemorizava o império. Ele continuava sendo uma das testemunhas. A prisão de João deve ter durado menos que um ano. O tempo que ele fica em Patmos. E é nesse momento ali, quando naquela pequena ilha no mar Egeu, que é isso que você está vendo aí, na maior extensão dessa ilha, ela tem 16 quilômetros. Uma ilha montanhosa, cheia de pedras. E nesse lugar, tendo como tela o céu, num sábado, João recebe a visão. A visão que seria o último comunicado de Deus para você e para mim. Ele queria sintetizar as coisas e apresentá-la de forma absolutamente clara, inteligível, compreensível, para que ao andar pela estrada, nós não nos confundamos, porque as placas foram postas no caminho. Um mosteiro foi colocado ali na ilha de Patmos. Dizem que é de algum lugar de dentro desse mosteiro que João teve a visão. Nós não temos certeza se foi, mas a tradição histórica diz isso. Avança um pouquinho mais. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Depois de saber quem é o autor, vamos avançar aqui. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, afastar o véu, revelar. Havia alguma coisa que estava escondida no futuro. Então o que Deus faz? Deus descortina o futuro diante de nós. Passa o próximo slide, por favor. É isso. Ele vem e afasta o véu para que você possa olhar para frente. É estranho como muitas pessoas não têm sequer interesse de olhar na direção daquilo que está revelado. Assim está resumido o livro do Apocalipse. A parte introdutória é o capítulo 1, dos versículos 1 até o 9. O encerramento vai do 22:10 ao 22:21. E entre esses dois, abertura e encerramento, introdução e encerramento, epílogo e prólogo, nós temos 8 visões. O que você vai perceber à medida que nós vamos estudando é que a cada uma dessas visões, o contexto da revelação se amplia. Deus faz uma primeira revelação sobre as igrejas, e depois das igrejas ele vai para os selos. Só que nos selos, embora essas revelações sejam paralelas, ou seja, elas estão no mesmo contexto histórico, no mesmo período histórico, os detalhes se ampliam. Exatamente como naquela realidade que nós havíamos presenciado no livro de Daniel. Daniel 2, nós temos a história da estátua. Mas ela é assim, muito rápida. Mas quando você chega no capítulo 7 e estuda a história dos animais que Daniel vê, você percebe que a visão se amplia. Depois você vai para Daniel 8, ela se amplia ainda mais. Ou seja, são profecias
paralelas. E Deus vai ampliando o detalhamento dos fatos. Ele acha que na primeira revelação as placas foram poucas. Então ele finca mais placas. E depois ele coloca outras e outras e outras, para que a gente não se perca no caminho. Pode avançar. Bom, essas 4 primeiras visões, que é o que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem, vamos começar com as 7 igrejas, você vai perceber que isso aí é parte histórica. As 4 primeiras visões, 99% delas já está cumprida. São eventos que se referem ao passado. É a história da igreja, a história da fé. Dos dias de Cristo até os nossos dias. E quando a gente chega na visão do grande conflito, aí Deus volta um pouco mais. Ao invés de começar dos dias de Cristo para cá, ele volta lá na eternidade passada. E aí ele estabelece um panorama até os nossos dias e avança para o futuro. Então, isso aí é parte histórica, essas 4 visões. Pode passar o outro. Essas 4 visões, as 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém, ainda estão no futuro. Mas Deus apresenta, assim, detalhes no livro do Apocalipse, para que a gente não se perca no caminho também. Avança um pouco mais. Uma coisa que certamente João não sabia que estava fazendo, era o estilo literário que ele utilizava. Porque João era um rapaz semi-analfabeto. Quando você pega os originais gregos que João escreveu, você percebe lá que as letras são um garrancho no grego. Certamente ele não conhecia estilo literário. Mas como todos os escritores da Bíblia, segundo Pedro, foram movidos pelo Espírito de Deus, então João vai dando forma nos seus escritos, à medida que ele vê as paisagens no céu, a revelação, as suas visões, e ele acaba construindo um quiasma. O que é um quiasma? Avança aí para a gente ver, é mais fácil ver. Está vendo isso aqui? Ó? Nós temos ali um espelho colocado exatamente no meio. Pense num livro. Deixa eu pegar um aqui que você vai entender. Está aqui, ó. Quando você pega um livro e coloca um espelho no meio, se você juntar as páginas num quiasma, essa palavra que está do lado de cá e essa que está do lado de cá, elas vão se encontrar. Cada uma delas se encontra numa posição aqui. E essa é um dos auxílios que nós temos para entender o Apocalipse. Avança um pouquinho. Olha só um outro exemplo de quiasma. Um espelho colocado entre as faces. Ou seja, aquilo que está na revelação histórica das 4 primeiras visões, nos dá muitos detalhes das 4 visões que ainda estão no futuro e de como elas se cumprem. Por causa desse artifício na literatura que Deus colocou. Avança um pouco mais. Isso é um outro exemplo de quiasma aqui. Volta. Agora você quer ver isso no livro? Avança esse slide próximo. Olha só. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Isso está no capítulo 1. Olha a confirmação da mesma revelação lá no capítulo 22, encerramento. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. A mesma informação no capítulo 1 e no capítulo 22. Quer ver um outro exemplo? Avança. Olha só, Apocalipse 1:8. Jesus dizendo: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não é que ele está simplesmente repetindo. Ele está repetindo, mas em forma de quiasma, é como se tivesse um espelho no meio.
E você percebe isso durante toda a revelação do Apocalipse. Um outro exemplo, mais um só. Veja só, as palavras são outras, mas o sentido é o mesmo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja lá, isso aqui, ali está como 2,14, mas é 22,14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A mesma mensagem, no início e no fim. Apocalipse em forma de quiasma. Vamos avançar. Aqui a gente tem essa ideia um pouco melhor. Infelizmente ali, tudo isso apareceu como... Nós tivemos que converter o slide de um formato para outro. Então, ele não está aparecendo aqui. Mas se nós pegarmos as 7 igrejas, que é a primeira visão, você percebe que ela se contrapõe com a 8ª visão, que é a visão da Nova Jerusalém. Exatamente assim. Quando você pega a visão dos selos, ela se contrapõe à 7ª visão, que é a visão do milênio. Aí quando você pega a 3ª visão, que é das trombetas, ela se contrapõe à 6ª visão, que é a das pragas. Quando você pega a 4ª visão, que é a visão do grande conflito, ela vai se contrapor à 6ª visão, que é a queda de Babilônia. E há detalhes interessantíssimos. Por exemplo, quando você olha para a visão da queda de Babilônia, lá você tem quais são as ações da falsa mãe. Quando você está na visão do grande conflito, você vê as visões da mãe verdadeira. A mãe que está para dar à luz ao filho. E que o dragão abre a sua boca e joga um rio para destruir a criança. A mãe falsa, a mãe verdadeira se contrapondo. Os sinais durante as trombetas, sinais nos rios, no mar, no sol, na terra. Quando você vai para as pragas, você tem sinais no rio, no sol, terremotos, enfim. Então, as visões que estão na história se contrapõem exatamente às visões e à revelação que está ainda no futuro. Avança um pouquinho mais. Bom, eu já disse isso, que as profecias vão se cumprindo paralelamente, uma a uma, no tempo. O que é paralelo? A visão das igrejas, ela acontece do 1º século até os nossos dias. A visão dos selos acontece do 1º século até os nossos dias. A visão das trombetas, do 1º século até os nossos dias. Ou seja, tudo acontece no mesmo tempo. Só que a área de circunscrição dessas revelações muda. A visão das igrejas, ela tem que ver apenas com a igreja de Deus ao longo da história. São visões direcionadas para o povo de Deus, especificamente. Quando você chega na visão dos selos, aí Deus deixa de falar só para a igreja. Além de falar para a igreja, ele fala para todos os povos do mundo ocidental que de alguma forma foram influenciados pelo cristianismo. E você vê os detalhes na profecia. Quando nós vamos para as trombetas, Deus deixa de falar só para a igreja e só para o mundo ocidental. Ele fala para o mundo que envolve as 3 grandes religiões monoteístas. Ele fala para os cristãos, fala para os judeus e fala para os maometanos, o Islã. Detalhes estão postos ali. Ou seja, o movimento islâmico, que é a 2ª maior religião do mundo, com cerca de 1,5 bilhões de adeptos, está inserido no contexto profético do Apocalipse, desde o seu surgimento. E a sua expansão, a rápida expansão. E quando você olha para a forma como o Apocalipse apresenta isso, você se surpreende. O que é preciso? O Apocalipse diz até a região onde o islamismo se estabeleceria. E com rapidez. Quando você olha para essa realidade e confronta, você diz, não é possível que Deus tenha revelado isso de forma tão precisa.
E você vai ver isso, eu vou só antecipar rapidamente. Quando você vê lá nas trombetas a visão dos gafanhotos, em grande número, com couraças, e você se lembra de onde é que ficavam, onde vivem os gafanhotos do deserto, lá na região norte da África e na região sul da Europa e na região do Vale da Mesopotâmia, onde o islamismo se estabeleceu, é a região dos gafanhotos, onde eles habitam, é exatamente os países, a região no planeta onde o islamismo se desenvolveu. De forma absolutamente precisa. Então, nesse aspecto, as profecias vão crescendo de forma a apresentar cada vez mais detalhes. Quando depois das trombetas que envolvem as três grandes religiões, nós chegamos na visão do grande conflito, aí então, não apenas as três religiões, os cristãos e o mundo ocidental que se envolve com o cristianismo, mas todos os seres humanos que já nasceram nesse planeta estão envolvidos ali. O grande conflito. A primeira visão é essa, as 7 igrejas, ela está em Apocalipse 1, 2 e 3. Avança. A segunda visão é a dos selos, Apocalipse 4, 5, 6, 7, e vai até o capítulo 8, no versículo 1. Pode avançar? As 7 trombetas vai de 8, 2 até 9, 21. E o grande conflito vai de 11, 19 até 14, 20. Avança. As 7 últimas pragas, de 15, 1 a 16, 21. A queda de Babilônia, de 17, 1 a 19, 10. O milênio, de 19, 11 a 21, 8. E, finalmente, a Nova Jerusalém, de 21, 9 a 22, 9. Avança, estamos chegando ao fim. Isso é um detalhe interessantíssimo. Você não consegue compreender Apocalipse se você não olhar para o Velho Testamento. O Velho Testamento é a chave que Deus entrega para você abrir os segredos do Apocalipse, os mistérios. Só que veja, mistério na Bíblia não é como os mistérios que as pessoas dizem por aí. Mistério para os filhos é revelado. Lembra-se quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, mas o Senhor está ensinando as coisas em parábolas e as pessoas não conseguem entender nada. Qual é a resposta de Cristo? Eles estão recebendo a palavra para que vejam, mas não enxerguem. Para que ouçam, mas não escutem de fato. Não é que Deus tenha a intenção de que eles não escutem, mas o Apocalipse, a revelação de Deus, é para quem está disposto a cavar mais fundo. É para quem mergulha. E é isso que ele diz para os apóstolos. Mas a vocês, que estão conectados comigo, estão conectados em mim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, o Apocalipse vem em símbolos, mas para você ele não é um livro simbólico. Porque quando você olha para o Velho Testamento, você vai compreender. E aí você percebe que os símbolos lá do Antigo Testamento, eles se fazem presentes assim de forma sistemática no Apocalipse como um todo. Ou seja, cada uma das visões, ao ser introduzida, ela é introduzida a partir de um dos elementos do santuário. Avança um pouquinho. Veja, a primeira visão, que é a visão das igrejas, ela é introduzida com o castiçal de 7 lâmpadas. Sabe por quê? Porque Cristo está lá andando entre os castiçais. A igreja existe para iluminar o mundo. Não é isso? Nós não somos luz? O castiçal fazia o que dentro do santuário? Iluminava. Se você se lembra, no santuário, em momento nenhum aquelas lâmpadas podiam deixar de brilhar. E você sabe o que o sacerdote tinha que fazer todos os dias? Que era o tamide, que era uma obrigação contínua.
Todos os dias ele tinha que entrar lá porque era lâmpada, lamparina com azeite. E às vezes, quando derretia, quando o pavio estava pegando fogo, às vezes ele misturava lá com o azeite, caía dentro do azeite e a lamparina apagava. Então ele tinha que fazer uma coisa todos os dias. Ele tinha que limpar as lâmpadas. Ele tinha que recolocar o azeite. Isso é o que Deus faz por você e por mim. Lá quem fazia era o sacerdote. Aqui quem faz é Jesus Cristo. Quando a sua luz não está brilhando, a minha, Ele nos lava. Ele nos limpa. Ele coloca mais azeite nessas lâmpadas, você e eu. Simbolismo. Avança para a próxima. Quando você entra na segunda visão, que é a visão dos selos, há um trono que está posto no céu e Deus está sentado nele. Isso está para a mesa dos pães, porque é lá do trono de Deus que Ele nos alimenta, que Ele nos sustenta. A provisão dos pães, avança. Depois, quando você entra na terceira visão, que é a visão das trombetas, a visão é inserida com o contexto de um altar e com um incensário de ouro. Não tinha isso lá? Que todo o tempo ficava lá aquela fumaça subindo de dentro do santuário? Aquilo lá era símbolo das suas e das minhas orações. As nossas orações ascendem e elas chegam ao trono de Deus no céu. Dentro do livro do Apocalipse, dentro desse resumo breve, Jesus Cristo precisava nos dar essa informação preciosa. Para que a gente, quando aí tem um desatino na vida, um desajuste, uma dificuldade, a gente não desista da fé. Avança um pouco mais. Quando ele vai inserir a visão do grande conflito, essa visão é inserida abrindo-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto é vista. Você se lembra que uma vez por ano, aquela cortina azul ali, ó, se abria e o sumo sacerdote entrava lá onde estava a arca. Então, quando vem a visão do grande conflito, as cortinas se abrem e João vê a arca do concerto lá no templo de Deus no céu. Avança. Quando chega a visão das 7 pragas, o que acontece? O santuário se enche de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém mais entra no santuário, enquanto não se cumpram os flagelos. Ou seja, Cristo que estava ministrando sai do santuário, troca as vestes de sacerdote e de advogado, e veste agora as vestes de juiz. Então ele vem para trazer à terra o resultado do pecado, a punição de Deus, a ira de Deus, se manifesta por meio das pragas. E enquanto caem as pragas, portanto, ninguém pode ser salvo, porque acabou a intercessão daquele que estava no santuário. Simples assim. Pode avançar? Bom, nós não vamos ler, estamos chegando ao final, mas eu quero ler apenas esses versos iniciais aqui. Não vamos ler os 9 versos da introdução e nem os 9 lá do encerramento. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Avança um pouquinho. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Deus não precisava desse processo inteiro. Mas o que Cristo está dizendo é que ele envolve o comando do universo inteiro para que esteja vinculado ao seu resgate e ao meu resgate. O Pai se envolve, o Filho se envolve, os anjos se envolvem, os seus servos se envolvem, como profetas,
para que essa mensagem alcance cada ser humano que já nasceu e vive nesse planeta. Essa é a intenção de Deus. Pode avançar? Avança, avança. Não vou ver todos esses versos. Pode ir. Bom, volta nesse anterior. No próximo aí, isto. E aqui nós vamos para o encerramento da parte introdutória. Cristo dizendo: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Interessante isso, né? Ele falando de salvação, de retribuição. Mas a Bíblia, o livro do Apocalipse é um livro tão fantástico que ele não deixa nenhum tipo de dúvida. O que ele está dizendo aqui é que no dia que você for, dependendo de quanto você tenha se esforçado pelo Senhor, você vai chegar lá e vai receber um presente de Deus. Isso é galardão. Mas esse presente não é condição de entrada. Você vê isso no verso seguinte. Se você entrar, você recebe presente. Essa é a informação que nós temos aqui. Mas veja só o verso seguinte. Avança aí. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, o seu passaporte para a cidade, para a entrada na cidade, é o sangue de Cristo que alveja a sua vida, que te lava. E depois que você estiver lá dentro, então ele te entrega o galardão. O Apocalipse é uma revelação completa de Deus. Eu desafio você, para que nesses próximos domingos você venha, porque há tanta informação valiosa nesse livro, que descerra diante de nós todas as placas do caminho, que nós não podemos, como cristãos, vivermos esses últimos dias da história sem certezas, porque grandes são as dificuldades que o povo de Deus enfrentará ainda. E Deus teve assim absoluto cuidado com você e comigo, com cada um dos crentes que se levantou aqui, ao longo da história. Quando você olha para o Apocalipse, você começa a compreender a dor que sofreram aqueles que viveram na Idade Média. Lá tem explicação para isso. Como é que Deus permitiu que um homem fosse cerrado ao meio, sem desistir da fé? Onde é que estava a vontade permissiva de Deus? O Apocalipse te responde essas dúvidas. Os desastres em terra, céu, mar, o Apocalipse te responde essas dúvidas. Todas as respostas de Deus, num livro em que ele sintetiza no final do primeiro século, através de um homem que ele havia cunhado para isso, João. Um homem preparado, um homem que havia tido visões do Filho de Deus que nenhum outro teve. Ele poupa esse homem até o momento final da história. Há um momento, os outros apóstolos estavam todos sendo martirizados. Há um momento em que João é colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Isso não está na Bíblia, isso está nos pais da igreja. E quando Domiciano manda tirar João para fora, sabe por que João foi colocado dentro do caldeirão? Porque ele se recusava a prestar culto à imagem de Domiciano. Então ele é colocado num caldeirão para assar. E para ele isso nada mais foi do que um passeio em Caldas Novas. Não se queima. Sai de lá em paz. Então, como não conseguiam calar o velhinho, porque ele havia visto Deus andando entre os homens, exilam João para a ilha de Patmos.
E lá, nesse lugar abençoado por Deus, Deus descortina diante dele o futuro. Não por causa de João, porque João morreria 8 anos, mais ou menos, depois dessa visão. Mas por sua causa, por minha causa. Porque Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com a sua família. Ele está preocupado conosco, que vivemos no momento final da história. Deus abençoe a você e a mim, para que a gente aceite esse desafio de estar aqui e aprender de Deus. Saudades da pátria, saudades do nosso lar. Vamos cantar essa música. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vida, é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela segura revelação da Sua palavra. Queremos estar atentos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor antecipou, para que nós pudéssemos andar nesse mundo em luz clara, enquanto é dia. Nós não precisamos tatear pelas trevas, porque a Sua revelação foi completa. Nós te agradecemos pela Sua providência. Pedimos-te que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor cuide de nós durante essa semana. Há muitos desafios essa semana diante de nós. Nós não sabemos o que será cada um dos dias dessa semana, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já está no futuro. E nós queremos encontrar o Senhor em cada um desses dias e ser velados pela Sua mão. Nos entregamos ao Senhor mais uma vez, pedindo o Seu cuidado e a Sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.
ser